Boa noite, galera, tudo bem? Então a gente chegou no vídeo de número 4, na parte 4 da nossa série de como montar um failover cluster em cima de Windows Server 2008 com SQL Server 2008 R2. Vocês devem se lembrar desse slide aqui de alguns outros vídeos, né? Então lembra que aqui a gente tem o domain controller, ok? E ligado nesse domain controller a gente tem os nossos nós do cluster, certo? Nós já montamos todos eles, nós montamos inclusive o nosso storage, certo? Que, vocês lembram bem, é um ponto único de falha, aqui nesse caso. E a gente tem o nosso cluster Windows, certo? Então, assim, se um serviço cai aqui, se o serviço clusterizado, né, desde pré-configurado, cai aqui, ele teoricamente tem que ser assumido aqui nesse nó que está passivo. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai colocar o SQL Server. Para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso instalar o SQL Server inicialmente neste nó, falando pro Windows que esse cara vai ser um serviço clusterizado, e depois eu preciso instalar esse SQL Server aqui também, falando pro Windows que também esse cara vai ser clusterizado. Pré-requisitos para isso, né? Os binários do SQL Server vão ser instalados em discos locais das máquinas. Eu já estou com as minhas máquinas virtuais aqui funcionando. Lembra do emulador de storage? Eu vou simplesmente deixar ela rodando em background, porque eu não preciso mexer nelas. O meu controlador de domínio também, vou deixar elas em background. E eu preciso só basicamente dos meus nós. Vamos testar a comunicação deles? Esse aqui é ele mesmo. Ah, perfeito, esse aqui é o meu segundo nó. Agora vamos para o nosso segundo nó. Perfeito, então funciona. Ok. O que eu vou fazer agora? A partir do... Eu tenho uma ISO do SQL Server aqui no meu disco externo, no meu HD externo. Eu tenho uma ISO do SQL Server 2008 R2. Eu vou instalar a versão Developer, ok? Essa ISO aqui eu vou mapear como se fosse um disco de DVD na minha máquina virtual. Então vamos lá. Ok, então a minha máquina virtual já entendeu essa ISO, né? E vamos rodar o setup do SQL Server. Opa, a gente precisa do .NET Framework 3.5, né? Pré-requisito básico. Server Manager. .NET Framework 3.5. Deixa ele instalar. Perfeito. A instalação foi concluída. De novo no setup. Ok. Então ele já assumiu que funcionou. Vamos lá então. Instalação. Agora o que a gente vai instalar aqui? Aqui interessa para a gente um failover cluster, certo? Então, não me interessa isso aqui, ó, ok? A gente vai começar instalando um single node. O que isso aqui quer dizer? Eu vou ter que instalar os binários nó a nó. No SQL Server 2005 eu conseguia pedir para ele instalar no primeiro nó e a partir do primeiro nó ele mesmo replicava os binários para os outros nós. Do 2008 para frente não. A gente tem que subir essa mídia de instalação em cada nó e ir instalando, ok? Adicionando. Vamos lá então. Ok, para instalação, para os pré-requisitos.
Ok, vamos seguir aqui então. Deixa ele instalar os arquivos de suporte pro setup. Enquanto isso, pessoal, eu vou habilitar o framework 3.5 lá no outro nó. Então vamos lá no segundo nó. Server Manager. Features. Add Feature. .NET 3.5, WCF Activation eu não preciso. Ok, instalou. Perfeito, instalou com sucesso. Agora eu vou voltar para o meu primeiro nó. Então vamos lá. Na tela de validação da nossa instalação do cluster no SQL, a gente tem uma série de warnings, né? De novo, não estamos em produção, não tem problema a gente bypassar esses warnings. Em produção, todos têm que estar verdinhos. Tá? Vamos ver então esses warnings um a um. DTC, tá? Assim, não temos sequer o serviço DTC clusterizado aqui. Não é necessário. O SQL Server não precisa que o DTC esteja clusterizado, mas seria melhor que fosse. Tá? Verificação de warnings do MSCS, que é o relatório de validação do cluster. Lembra que tinha uma série de warnings lá quando a gente montou nosso cluster Windows? Ele dá warning aqui também. Tá? Segurança.NET, espero que em produção isso aqui não aconteça. E Binding Order, ele pede para alterar a ordem. Ele pede para alterar a ordem das interfaces de rede, certo? Então, a gente faz essa alteração aqui mais para frente, ok? Aí a gente roda essa validação de novo. Posso continuar. O que eu quero então instalar no meu servidor? Vou instalar tudo aqui. Tudo que é shared, eu quero instalar. De novo, não é uma boa prática eu sair instalando coisas de desenvolvimento dentro do servidor de produção, não tem necessidade. Tá? O ideal é fazer a conexão por fora. Mas estamos apenas testando. Nome de rede do SQL Server. Nesse aqui eu defino o root da minha instalação do SQL Server. Tá? O ideal é que fosse num disco D2 pontos da vida, alguma coisa assim, um disco local no servidor, mas que não fosse o C2 pontos, tá? Porque o C2 pontos é onde estão os binários do sistema operacional propriamente dito, tá? Então, assim, nesse caso aqui eu vou colocar no C2 pontos barra SQL root barra MS SQL Server, ok? Para essa instância especificamente. Vamos lá. Ok. Esse aqui vai ser o nome do meu grupo de recursos do cluster, tá? Esses dois aqui eu já não posso usar porque são nomes que já estão sendo usados pelo cluster do Windows. Aqui ele vai perguntar para mim quais são os discos que vão ser usados pelo SQL Server. Assim, isso aqui, esses caras vão ser discos, recursos necessários para o SQL Server subir. Vão ser dependências para o SQL Server. Caso um desses discos não suba, o SQL Server não sobe. Ok? Eu preciso de todos eles. Bom, pessoal, aqui a gente define qual que vai ser a rede. Não vou usar DHCP, vou definir um endereço estático. Usar DHCP nesse caso aqui não é muito recomendável. Vocês lembram da interface de rede? Interface dados? Lembram disso? Qual que é o endereço? 192.168.120.21, tá? 21, vou colocar 120.50. 192.168.120.50. Perfeito. O que isso aqui quer dizer? Um cliente não vai se conectar ao IP físico do nosso servidor de banco de dados. Ele vai se conectar a esse IP aqui. Esse IP aqui é o IP virtual para logar nesse servidor de SQL Server, ok? A gente chegou nesse ponto aqui. Vamos agora abrir o servidor de domínio para criar um usuário para esse cara aqui, ok? Então, dentro do meu domínio,
eu vou criar dois usuários. Um usuário, desculpe. Vou criar então um usuário aqui, chamado SQL Service, ok? Essa senha não pode ser trocada, password never expires, nesse caso, porque é uma senha é um usuário de serviço, especificamente, ok? Eu vou definir uma senha qualquer aqui. Vamos lá, então eu vou definir agora o meu SQL Service como administrador local das minhas duas máquinas aqui. Ok. Opa, usa a mesma conta para todos. Senha que eu havia definido. Definição de collation. Collation, existem bons vídeos na internet ou boas aulas que explicam muito melhor o collation, mas basicamente o collation é o idioma que os caracteres alfanuméricos do seu banco de dados vão trabalhar. É o idioma que teu banco de dados conversa com outros bancos de dados e outros objetos, e objetos é, em caracteres alfanuméricos. Tá? Nesse caso aqui a gente está usando o collation Latin 1 General, CI, que é Case Insensitive, ou seja, não faça diferença entre maiúsculos e minúsculos, e Accent Sensitive, ou seja, um caractere com acento é diferente de um caractere sem acento. Okay? Ok, qual tipo de autenticação que a gente vai definir para o nosso SQL Server? Eu vou definir Mixed Mode, eu quero que o SQL Server também controle usuários, vou colocar a senha do meu SA aqui. Depois é uma boa prática a gente trocar o nome desse usuário. Vou colocar o meu usuário corrente, que é o administrator, como administrador do SQL Server. Definir os diretórios de dados. Tá. TempDB Directory. Vocês se lembram do disco do TempDB? Vamos copiar, antes de mais nada, o caminho. Para ficar com esse mesmo padrão de nome, tá? O TempDB vai para o T2 pontos. Então, esse cara vai para o T2 pontos. O meu log, meu disco de log, vai ser o O. Meu disco de log vai ser o O. O log do TempDB também tem que ir para o disco O. Okay? Eu já vi problemas de contenção com o arquivo de log do TempDB junto com os arquivos de dados do TempDB. Tá? Database Directory, vamos manter o S mesmo. Diretório de backup, por enquanto eu vou usar o disco 2, tá? O data 2 que é o P. Ok? Então vamos lá. File stream pode deixar desabilitado por enquanto. Eventualmente a gente habilita ele para alguma outra demonstração futura. Provisionamento de contas do Analysis Services. Vou manter o meu administrator como administrador do Analysis Services. Para onde que vai o meu OLAP, né? Os meus cubos? Aqui para o disco S. Ok? Vamos lá. Não configure Report Services. Report Server. Depois a gente configura ele. Sem enviar os erros para a Microsoft. Passou todos os erros que precisam ser, passou todas as validações que precisam ser passadas. E aí estamos prontos para instalar o nosso primeiro nó do SQL Server. Vamos lá, pode instalar. Isso aqui vai demorar um pouco, tá, pessoal? Costuma demorar mesmo. Então, pessoal, nesse caso aqui, sucesso, né? O nosso SQL Server foi instalado com sucesso.
Vamos dar uma olhada nele dentro do nosso Failover Cluster Manager. Vou aumentar aqui a tela para a gente enxergar melhor. Serviços SQL Server Lab. Olha aqui. A gente tem aqui o nosso nome de SQL Server. Então, qualquer cliente que tiver no nosso DNS e pingar esse cara aqui, SQL CL Labnet, vai pingar para o nosso endereço IP correspondente. Ok? Muito bem. Aqui a gente tem todos os nossos discos. Nosso SQL Server e nosso agent. Eu não vou testar aqui o failover, o move group, deste grupo aqui para o outro nó. Eu posso tentar fazer isso, mas se eu fizer isso, eu não tenho binário do outro lado, então não vai funcionar, simplesmente, né? Então agora eu vou para o outro nó, para o nó 2, e vou instalar os binários lá. Vamos lá? Então aqui eu estou no meu nó 2, selecionei meu nó 2. Eu vou colocar aqui o ISO de instalação. Na realidade, antes eu vou desatachar ele daqui, dar um desconnect nele aqui, no meu nó 1. Beleza. Aí eu vim no meu nó 2. Vou dar um settings nele aqui. Vou conectar qual imagem? Aquela lá do instalador do SQL Server, ok? Developer Edition. Vamos conectar agora. Perfeito, conectei. Vamos esperar um pouquinho, ele já vai subir o instalador para a gente. Beleza. Instalação. Agora, aqui é um ponto de atenção. Isso aqui é uma instalação nova de um failover cluster novo? Não. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar um nó a um failover cluster já existente. A gente já instalou um cluster novo lá no nó 1, certo? Então eu vou usar essa opção aqui de baixo. Okay? Vai fazer uma série de validações. Ok. Deixei ele instalar os arquivos de suporte do setup. Enquanto ele instala aqui, vamos dar uma olhada numa configuração. Dê uma olhada aqui no nosso Failover Cluster Manager. Reparem no nome do cluster, né? CL SQL Lab, SQL Server Lab. Vamos lá para o nosso AD agora. Reparem nisso aqui, ó. Ele criou no nosso AD, então, um nome de computador virtual. Ok? Só a título de curiosidade mesmo. Deixar o AD rodando. Bom, então aqui vamos continuar. As mesmas validações lá no primeiro nó ele fez aqui. Mesmas regras. Muito bem. Eu vou simplesmente adicionar um nó nesse cara aqui. Preciso colocar a senha, né? Beleza. Validação ok, concluída. Todos os testes validados. Vamos. Deixa ele instalar então. Isso aqui, de novo, vai demorar também. Bom, pessoal, então a gente acabou de adicionar o segundo nó no cluster. Vamos verificar ele aqui no nosso Failover Cluster Administrator. Aqui eu estou no nó 2 já, tá? Então, assim, o owner do meu serviço atualmente é o Lab01, ok? Vamos agora tentar fazer uma movimentação desse cara, do grupo. Mover o grupo, certo? Mover para o nó 2. Ele dá um warning, né? Você tem certeza que quer fazer isso? Porque todos os clientes vão ser desconectados. Pode mover. Ele vai jogar todos os recursos em offline, na ordem correta.
Jogou os discos em online já no nó 2. Conforme vocês podem ver aqui, ó, os discos já estão online e no nó 2. Já levou online, inclusive, o nome. O nome aqui, ó. Beleza. E o serviço todo foi online. Ok? E estamos no nó 2. Ok. Estamos no nó 2. Muito bem. Então, com isso, pessoal, a gente basicamente finaliza a nossa instalação de um SQL Server 2008 R2 em um cluster virtual, ok? E eu vou só mostrar para vocês as configurações dentro do nível da instância no Management Studio e depois a gente conclui. Não é uma instância nomeada, então basta eu conectar. Só tenho bancos de dados de sistema por enquanto, mas ele está aqui, ok? Notem essa seguinte opção aqui. Clusterizado? Sim, é clusterizado, ok? E essa conexão também funciona do nó 1. Dessa forma eu consigo conectar a partir da minha máquina 1, ok? Para o meu servidor. Vamos agora fazer uma coisa interessante. Quem é o meu atual nó ativo é o 2, ok? Ok. Então, a partir do nó 1, dê uma olhada aqui, ó. Nó 2 é o current owner, tá? Eu vou simular um shutdown no meu nó 2, tá? Eu vou dar simplesmente um power off, vou desligar a tomada dele. Desliguei a tomada dele. Vamos ver o que acontece com os serviços do cluster. Offline. Falhou porque o disco estava lá. Ele vai simplesmente puxar os discos para cá. Puxou os discos para o meu nó 1. E vai começar a subir os serviços do SQL. Perfeito. Então, em questão de alguns segundos, 30 segundos, o failover cluster funcionou. Ele viu que o serviço do cluster não estava mais ativo e puxou para ele o ownership do serviço do SQL Server. Maravilha. Isso tudo porque o nosso nó 2 crashou. Ele simplesmente quebrou. Vamos restabelecer ele. Deixa ele iniciar o Windows normalmente, fazer as validações que precisa. Quando esse nó 2 subir e o serviço estiver online, ele vai aparecer aqui pra gente. Notem que o serviço de cluster dele está fora, né? Ele está down. Ok, então meu serviço já subiu, meu serviço de cluster, tá? Vamos logar lá. O Windows me pergunta por que ele caiu. Caiu porque eu simplesmente derrubei ele. Vamos lá para o nosso Failover Cluster Manager. Então agora eu tenho esse cara ativo no meu nó 1. Ok? Todos os meus serviços na realidade estão no 1, certo? Inclusive o quorum. Perfeito. Vamos simular agora a falha do 1. Eu vou simplesmente dar um power off aqui. É como se eu estivesse tirando ele da tomada. Tá? Tire ele da tomada. Ok. Então ele já subiu no 2. E o meu quorum, o meu storage, também está no 2. Ok, pessoal? Então, assim, com isso nós concluímos o princípio dessa série. Vocês já têm aí, então, bagagem, know-how para instalar um failover cluster de 2008 R2 em cima de um Windows Server 2008 R2. E eu vou fazer um vídeo mais fora dessa série com as melhores práticas do que se deve instalar, do que se deve configurar nesses bancos de dados. Pessoal, obrigado. Uma boa noite para vocês.